Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 40 do livro de Isaías. Veremos Isaías e o julgamento babilônico. Os que esperam no Senhor são como águia. Estamos vendo esse maravilhoso livro de Isaías que tem 66 capítulos. E entramos agora na quarta parte. Nós dividimos em 4 partes o livro de Isaías. A primeira foi a apresentação, segundo foi a mensagem de julgamento e restauração pregada por Isaías, já vimos. A resposta de Isaías ao julgamento assírio, também já vimos. E agora veremos Isaías e o julgamento babilônico, começando hoje. Lembramos que o propósito de Isaías era incentivar seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros exilados leitores a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. O livro de Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos. Mesmo assim, nos chama a atenção pela sua atualidade, pelo seu conteúdo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Todos os dias estamos aqui semeando a boa palavra. Estamos aqui com uma palavra de Deus, uma palavra de busca ao Deus que se deixa achar. Uma palavra de adoração ao Deus que é digno de toda adoração. Ao Senhor Jesus Cristo, que veio, esteve conosco e voltará. Assim, aguardamos Ele. Estamos aqui desde 2016 e iremos concluir nosso projeto em 2019. Gostaríamos que você, nesse momento, abrisse aí a sua Bíblia no capítulo 40, para fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Isso é importante, muito conteúdo, é necessário que você tenha essa parte escrita. Aí dentro do nosso, você pode ver o capítulo 40 do livro de Isaías e também dentro do nosso blog site jamaisdesista.com.br você tem esse conteúdo escrito. Então chegamos finalmente à última parte do livro de Isaías, que abordará o julgamento da Babilônia. As inúmeras profecias nessa parte, que ocupam os 26 capítulos, 27 para ser exato, foram direcionadas basicamente aos exilados na Babilônia, para encorajá-los a escapar de seus captores e retornar pela fé à terra prometida. O encorajamento nesses capítulos está baseado, em parte, no seu caráter sobrenatural. É interessante observar que essas profecias, feitas há mais de 1,5 séculos antes de Cristo, prediziam surpreendentemente detalhes da libertação de Israel, incluindo o papel do imperador persa Ciro e o notável papel do servo sofredor. Dividiremos essa última parte de 27 capítulos em 4 outras partes. Primeiro veremos o chamado de Isaías para proclamar a restauração. É no capítulo 40, hoje, até o verso 11. Em seguida veremos, a partir do verso 12 até o capítulo 44, a capacidade e a determinação de Deus de trazer restauração para o seu povo da Babilônia. Depois, os 2 instrumentos de Deus para a restauração, capítulos 44 ao 55, e finalmente o caminho de arrependimento e restauração que Israel precisava percorrer para desfrutar da restauração. Então vejamos essa primeira parte, que é o chamado de Isaías para proclamar a restauração, dos versos 1 ao 11. Leia aí na sua Bíblia. Nos primeiros 11 versículos deste capítulo veremos o chamado de Isaías para proclamar a restauração aos exilados. Assim como Deus havia anteriormente chamado Isaías para um ministério de julgamento, Isaías relata agora como Deus o chamou para confirmar ao povo a libertação do exílio babilônico, vinda de Deus, que o profeta predissera nos dias de Ezequias. Também esses versos podem ser divididos em 4 outras subpartes. O chamado de Deus para confortar, versos 1 e 2, a mensagem, versos 3 a 5, a excitação de Isaías, versos 6 a 8, e um chamado final à proclamação, versos 9 a 11. O chamado de Deus para confortar
Nos versos 1 e 2, temos o chamado de Deus ao profeta para dar uma palavra de conforto e de consolo ao povo de Deus do exílio. O profeta prega a palavra de Deus, a sua mensagem de consolo aos exilados. É uma ordem dupla: consolai, consolai. Como se Deus estivesse se dirigindo às hostes celestiais, muitas das quais estavam participando dos acontecimentos. A repetição é um recurso literário da literatura hebraica, dando ênfase e indicando a intensidade do desejo de Deus de que sua mensagem de consolo fosse transmitida. Embora o povo de Deus, tivesse se rebelado e fosse temporariamente repudiado, Deus libertaria do cativeiro um remanescente que representaria a continuação de Israel. Essa frase, meu povo, ocorre com frequência em Isaías como uma designação afetuosa do povo de Deus. Também vemos nesta mesma frase sendo citada em diversos outros livros da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Nós podemos ver muitas vezes o uso dessa expressão, meu povo. Um exemplo simples encontramos em determinado momento da narrativa de Êxodos, onde Deus falando com Moisés, se referindo ao seu povo, como o povo de Moisés, o teu povo que tu tiraste do Egito. Êxodo 32, 7. Isso significa que aquele que Deus levanta como profeta, como sacerdote ou rei na liderança do seu povo, carrega com ele a responsabilidade pelo povo de Deus. Isso é muito importante. O pastor da igreja atual não é um pastor que cuida de si mesmo e nem daquela instituição em si somente, mas a missão principal dele é com o povo de Deus. Também vemos que ao longo de toda a Bíblia o povo de Deus vai sempre sofrendo cortes ou afunilamentos, sendo desprezada a grande maioria e sobrevivendo apenas o remanescente. O maior de todos esses afunilamentos se deu com o dilúvio, onde milhões ou bilhões de pessoas perderam a vida, para somente continuarem vivas apenas 8 pessoas, 4 casais, das quais todos nós descendemos atualmente. Todos nós somos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. As ordens, falai, bradai-lhe, continuam a ser plurais, ou seja, repetidas, buscando com isso dar ênfase ao que Deus queria falar. Essa mensagem deveria tocar os anseios mais profundos do fiel em exílio. Para o fiel, a cidade de Jerusalém era o centro da bênção de Deus. O povo enfrentava o sofrimento por causa do pecado, e o exílio de Israel e de Judá era uma forma de penitência onde seus pecados sofreriam a justa punição, trazendo o consequente perdão. O remanescente justo, embora desejasse, não poderia pagar ou saldar a sua dívida. Se ele pudesse pagar pelos seus próprios pecados, tornar-se-ia desnecessária a morte de Cristo para satisfazer a justa ira de Deus. Em vez disso, os remanescentes enfrentariam o tempo de castigo e, nesse sentido, encontrariam expiação temporária pelas violações da aliança. A expressão em dobro significa o equivalente ou a quantidade certa. A justiça fora satisfeita e Deus estava agora pronto para perdoar. Qual era a mensagem? Versos 3 a 5. Dos versos 1 ao 3, a ordem plural e agora a mensagem que deveria ser pregada. A mensagem era a mensagem de consolo aos exilados. O profeta revela ouvir uma voz celestial que proclama o conteúdo da mensagem de consolo. Outra voz, talvez a de um arauto celestial, versos 6, versos 9, transmite o conteúdo da mensagem de consolo. Ao ouvir isso, o próprio Isaías levou essa mensagem ao povo de Deus. Os evangelhos referem-se a essa passagem e identificam João Batista como alguém que também proclamou essa mensagem nos dias de Jesus, o cumprimento final da profecia da libertação do cativeiro. A voz era daquele que clamava pelo deserto, pelo ermo, ou seja, uma referência à estrada ou o caminho que ia dar
na Babilônia, o caminho que ia da Babilônia até Jerusalém e que passava diretamente pelos desertos que separavam as duas cidades. Era como se estivessem saindo novamente do deserto rumo à Nova Canaã. Esse caminho de salvação era metafórico, mas correspondiam às realidades geográficas que se apresentavam ao povo de Deus, tanto que está no Egito ou na Babilônia, antes de chegar à terra prometida. Então, quem está no Egito ou na Babilônia, antes de chegar à terra prometida, tem de passar pelo deserto. E nele a voz clama. A voz clama no deserto. Preparai, verso 3, significa tirar os tropeços. A metáfora de um caminho continua. A jornada da Babilônia para Jerusalém não seria difícil, mas miraculosa e gloriosa. Essa estrada era a contraparte do caminho de Marduk, um caminho cerimonial babilônico que levava à cidade. O Senhor sairia da Babilônia e viajaria até Jerusalém em vitória sobre seus inimigos, de modo semelhante aos babilônicos que celebravam as vitórias de seu deus, Marduk, enquanto marchavam rumo à cidade. Esse versículo que fala da exaltação do vale e do abatimento do monte do outeiro baseia-se na metáfora de se construir uma autoestrada. Veja aí o verso 3. Os vales são aterrados, as colinas são removidas e os lugares acidentados são aplainados. O retorno do exílio não estaria repleto de dificuldade e provações, mas seria um acontecimento maravilhoso e também sobrenatural. Embora essa profecia tenha visto uma medida de cumprimento na volta à terra prometida em 539 a.C. e na primeira vinda de Cristo, ela somente será plenamente cumprida quando Cristo voltar pela segunda vez, em glória. Vemos aqui também um paralelo desse regresso com a saída do Egito, onde Deus agiu sobrenaturalmente e de forma esplendorosa na libertação do seu povo. A restauração do exílio em 539 a.C. foi uma manifestação da glória de Deus, assim como foi da primeira vinda de Cristo, e também será na segunda vinda, a qual estamos aguardando, a qual estamos proclamando no deserto, indo para Canaã. Quer que seja do Egito, para a terra prometida, quer seja da Babilônia. Num determinado estágio, a restauração final será plena e visível a toda a criação. Isso será finalmente cumprido nos novos céus e na nova terra. Isaías hesita quando ouve o chamado para anunciar o consolo, porque já sabia quão terrivelmente a nação sofreria no exílio. O julgamento de Deus seria muito severo. O que ele poderia dizer para convencer o povo de que Deus não havia abandonado esse povo totalmente? Então, a excitação de Isaías, versos 6 a 8. A forma é singular, porque a voz angelical é dirigida a Isaías. O profeta predissera a destruição de Judá e de Jerusalém e escreveu aqui para aqueles que testemunhariam a devastação. À luz da severidade do julgamento de Deus, o profeta se perguntava o que poderia proclamar. O que ele haveria de clamar? Que toda a carne é como a erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e a flor cai. Ou seja, são expressões da brevidade e da insignificância da existência humana em geral. Mas aqui, especialmente, vemos uma descrição da vida humana sob maldição, da destruição e do exílio. Quão terrível é negligenciarmos as palavras de Deus para corrermos atrás do vento dos prazeres e colhermos as tempestades das tragédias consequentes. A ira de Deus é comparada ao destrutivo vento oriental do deserto, quando ele sopra e seca a relva. É melhor não provocarmos a ira aquele que é maior do que nós e que nos pede obediência e paciência. Apesar da severidade do julgamento do exílio, as promessas de Deus eram confiáveis. Já na época de Moisés, o Senhor havia prometido levar de volta o seu povo, e a sua palavra não seria quebrada. Jamais Deus quebraria a sua palavra, e uma vez prometida, poder-se-ia ter certeza de seu cumprimento. Pedro equiparou essa palavra confiável sobre a restauração do exílio a palavras que os cristãos pregam.
Veja aí 1 Pedro 1, versos 24 e 25. O anúncio da salvação por meio do sangue derramado de Jesus Cristo, 40 do 1 ao 11, é confiável e digno de aceitação. Ai dos que fazem pouco caso da voz que clama no deserto e dos que anunciam as boas novas enquanto há tempo. Um chamado final à proclamação, versos 9 a 11. Nos versos de 9 a 11, Isaías é chamado agora a proclamar a palavra de Deus, as boas novas, às cidades de Judá. Tendo sido assegurado da fidelidade de Deus, Isaías é agora ordenado a proclamar de modo audacioso as boas novas de libertação do exílio. Embora específicas ao povo do exílio, podemos ver quão aplicáveis elas são com relação à salvação em Cristo Jesus. Esse versículo 9 se constitui no pano de fundo profético do termo Evangelho, presente no Novo Testamento. A mensagem sobre Cristo é chamada de Evangelho, ou chamada de Boas Novas, porque Cristo, por fim, cumprirá as promessas dessa mensagem de libertação do exílio. Como é interessante observar como a Bíblia trata das questões usando-as como tipo para anunciar a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus que veio ao mundo para salvar o perdido e libertá-lo da escravidão do exílio do mundo. Está aí vosso Deus, verso 10. O Deus que jamais deixou de estar presente, que sempre atuou na vida dos homens, concedendo-lhe graça para poder desfrutar das suas vidas. O dom de Deus está presente para ajudar, para libertar e defender o seu povo escolhido. Esse resumo da mensagem do Evangelho receberá um desenvolvimento maior nos versos 10 ao 11, onde se percebe que o Senhor irá estabelecer sua soberania sobre a sua criação ao subjugar o inimigo e cuidar do seu povo, pois ele é o rei, guerreiro, o Senhor dos exércitos. O Senhor virá com poder e seu braço dominará por ele, ou seja, seu braço é uma referência ao poder de Deus, manifestado em seus atos de libertação e vingança. Como virá com poder e seu braço dominará, o seu galardão, óbvio, estará com ele, ou seja, o espólio da vitória. Aqui no caso, as próprias pessoas libertas serão esse espólio. Com sua linguagem dócil de pastor de ovelhas, ele usa expressões de ternura, de cuidado pastoral por parte do rei guerreiro. Dois extremos interessantes: a força e o poder de um exército e a paciência e o amor de um pastor por suas ovelhas. Então, a força e o poder de um exército e a paciência e o amor de um pastor por suas ovelhas. Deus abateria os seus inimigos com seu braço poderoso, mas cuidaria do seu povo com ternura. Essa foi a parte A. Agora a parte B, a capacidade e a determinação de Deus de trazer restauração para o seu povo na Babilônia. Ela vai do verso 12, nesse capítulo 40, até o capítulo 44. Dos versos 12 ao capítulo 44, veremos o poder de Deus na restauração do povo de Deus. Esses capítulos abordam diversos assuntos, mas há um motivo central, apresentado a partir de diferentes perspectivas, que é o poder de Deus de restaurar a nação após o cativeiro, sendo que muitos duvidavam de que isso fosse mesmo possível. Os pronunciamentos do profeta foram planejados para assegurar aos israelitas no exílio que eles não precisavam temer, pois que Deus seria plenamente capaz de cumprir a promessa da aliança. Também essa parte um pouco mais extensa, será necessário uma subdivisão em 13 partes principais. Uma discussão sobre o poder de Deus, ainda neste capítulo, um pronunciamento judicial contra as nações, já no capítulo seguinte. E a partir do capítulo seguinte, a salvação para Israel, um pronunciamento de judicial contra os ídolos, salvação para Israel, uma discussão sobre a cegueira e a surdez de Deus, salvação para Israel, um pronunciamento judicial contra as nações e os ídolos, salvação para Israel, uma discussão sobre a justiça de Deus,
Salvação para Israel, um pronunciamento judicial contra as nações e os ídolos. E salvação para Israel. Sempre teremos uma salvação para Israel dentro de cada um desses. Então vejamos uma discussão sobre o poder de Deus. E em seguida nós vamos ver essa discussão sobre o poder de Deus e nós vamos ver a salvação sobre Israel também. Então vejamos uma discussão sobre o poder de Deus. Depois de um discurso introdutório, versos 12 a 31 do capítulo 40, todas as profecias, com exceção de uma, do versos 10 a 17, se alternam entre palavras negativas contra aqueles que se opõem à mensagem de Isaías e declarações positivas, reassegurando ao remanescente fiel de Israel a vinda da salvação do exílio. Dos versos 12 ao 31 deste capítulo, estaremos vendo a discussão sobre o poder de Deus para salvar e restaurar a nação, estando ela em cativeiro, de uma nação mais grande e poderosa que ela. Alguns dos exílios duvidavam que Deus seria capaz de salvar, e Isaías discute essa ideia de que o Senhor carecia de poder para conquistar as nações e seus ídolos. Alguns mesmos achavam que isso era impossível de acontecer, mas Deus, que é o Senhor dos exércitos, soberano sobre as nações, é o Deus que vai realizar tudo isso. Começa-se nos versos de 12 a 14, uma série de perguntas retóricas. Elas funcionam como uma expressão enfática, como se estivesse dizendo, ninguém fez. Por exemplo, que na concha da sua mão mediu as águas. Quem, por exemplo? Ninguém. Somente Deus seria capaz de fazer o que ninguém seria capaz de fazer. Deus é inescrutável e soberano sobre toda a criação. E Ele sabe de todas as coisas, pois Ele é onisciente. Veja aí Romanos 11, 34, 1 Coríntios 2, 16. O Rei Criador é soberano sobre todos os poderes humanos. E elas, as nações, devem ser consideradas como nada diante dele. O Líbano, que é uma região conhecida pelos seus cedros, bastaria para queimar nem os seus animais suficientes para um grande holocausto. Seria o Líbano, que é essa região conhecida pelos seus cedros, seria suficiente para queimar e seus animais para servir de holocausto. As nações para ele são como nada, principalmente as rebeldes, as quais são de pouca importância, que não podem atrapalhar os propósitos de Deus. E como é que eles poderiam? Com quem seria Deus comparável? Dessa forma, o Senhor é incomparável e muito superior a qualquer ídolo ou qualquer poder ou nação ou império que se levante. Não adianta fabricar ídolos, fundir as suas imagens, cobri-los com ouro mais fino. Continuam ídolos que nada podem fazer, nem sentir, nem cheirar, e pior, escravizam os que se metem a temê-los e adorá-los, como se Deus fossem com poder e magnificência. Eles mesmos necessitam de peritos instruídos para fazerem eles de forma que não oscilem e não caiam. A palavra de Deus chama a atenção deles para o fato de não estarem atentando desde o princípio para a grandeza de Deus em sua criação. Essa era uma acusação de descrença na revelação de Deus, uma espécie de rejeição deliberada de Deus, achando que nada pode fazer o Senhor. A glória e o poder de Deus são revelados na natureza, Romanos 1:20. No entanto, o Senhor é rei sobre toda a criação. Capítulo 66, verso 1. E é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Pelo menos Isaías, há mais de 700 anos antes de Cristo, citou a terra e a sua redondeza. Provavelmente uma referência ao horizonte, que circunda a experiência humana na terra, onde também os céus se estendem como um grande lençol que se estende sobre a terra. Quem são os príncipes e os juízes diante do Senhor? É Ele quem os reduz a nada e torna nulos todos os juízos proferidos. Ou seja, nada adianta líderes e juízes se o Senhor não abençoar a causa da justiça. Os seres humanos têm responsabilidade de discernir a revelação de Deus na criação. Por isso que são inesculpáveis, e os que rejeitam ao Senhor são lançados de diante dele por sua própria escolha maligna de seus corações corrompidos. No entanto, alguns, como os babilônios,
adoravam os deuses dos céus e dos planetas. Uma vez que o Senhor criou o cosmos, os poderes são incorretamente atribuídos aos deuses. O Senhor sustenta e conhece intimamente a sua criação. Ele não pode ser superado pela sua própria criação, o que seria um total absurdo. Jacó e Israel achavam que poderiam esconder-se do Senhor e ocultar-se dele, e ocultar as suas faces dele, mas em sua ira, Deus é que havia escondido a sua face deles. No entanto, em seu favor, pela ação da sua graça soberana, ele seria poderoso para libertá-los. O Criador dos fins da terra, verso 28, não se cansa nem se fadiga. Ele é o Criador Rei, soberano sobre o tempo e o espaço. Deus não se cansa nem se fadiga, ao contrário dos ídolos sem valor e daqueles que dependem deles. Todos aqueles também que não encontram mais alegria neste mundo e anseiam pela vinda do reino de Deus são fortalecidos no Senhor, que os faz fortes e multiplicam assim o seu vigor. Por isso os que nele esperam serão renovados e revigorados. Do Senhor é a força e o vigor, e não dos seres humanos. As águias, aos quais se comparam os que esperam nele, no Senhor, são símbolo do vigor. Os verbos empregados aqui, como sobem, correm e caminham, expressam que Deus, muito mais do que simplesmente libertar o seu povo dos opressores, daria a eles uma nova vida e alegria, em cumprimento à sua promessa de uma grande restauração para o seu povo por meio de Cristo. Vale a pena continuarmos firmes, continuarmos fortes, esperando o dia da nossa redenção e da nossa glorificação. Isaías 40 começa assim: consolai, consolai o meu povo, diz nosso Deus. Esse é o verso 1 do capítulo 40, muito bonito. O verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem espera no Senhor, como já falamos, tem suas forças renovadas no Senhor, por meio da fé nele depositadas, que funciona como um poderoso elixir da juventude que traz renovo, que dá forças, que dá poder sobre todo o cansaço e sobre toda a dor e sobre toda a frustração da vida. Por isso que sobem, por isso que correm, por isso que caminham sem se cansarem nem se fatigarem. Do contrário, você vai se cansar e vai pedir para desistir. Não aguento mais, Senhor. Basta. Acabamos de ver o capítulo um pouco extenso de Isaías, capítulo 40, que você deve entrar em nosso blog site Jamais Desista e ver a parte escrita dessa narrativa para poder entender e assimilar muita informação. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 41, muito interessante também, onde Deus é poderoso para conduzir todas as nações. Interessante, né? Fique conosco, curta nosso vídeo, conheça nossa loja virtual semeadores.com.br e também nossa loja física no centro de Itaguatinga, em Brasília, no Distrito Federal. Dali nós servimos o Brasil todo com nossa literatura. Às 8h30 da manhã estaremos com o nosso programa Momento Missionário na rádio Os Semeadores, radio.ossemeadores.com. E aos sábados, às 15 horas, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia, dando uma palavra e orando por cada um de vocês ao vivo. Fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem.